Olá, minhas amigas e meus amigos, da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias, alegrias porque a luta continua, a luta pela vida. É curioso de observarmos os movimentos, as falas do coisa ruim que nos governa. Desde o dia em que Donald Trump começou a falar em fraude eleitoral nos Estados Unidos, o de cá, o filho da besta, também começou a falar que as urnas eletrônicas do Brasil, seguríssimas, produzem fraude. Que as eleições de 2018 foram fraudulentas. Eu nunca entendi quando ele dizia isso. Ele apoiava sempre falou que as eleições americanas foram fraude. Eu sempre achei estranho como é que um presidente de um país se mete nas questões internas de um outro país. Mas como os dois não se respeitam, nenhum ao outro nem a si próprios, podem falar mutuamente o que desejam. Como que o Bolsonaro consegue dizer que as eleições americanas foram fraude? Com que autoridade? Autorizado por quem? Mas se repararmos que ele considera Guaidó presidente da Venezuela, pode qualquer coisa. Por falar nisso, Guaidó tem o apoio de 50 países. É reconhecido como presidente da Venezuela por 50 países. Era, porque desde ontem a União Europeia, que são 27 países, retiraram este reconhecimento. Ele está reduzido a 23 países e outros devem seguir o mesmo caminho, retirando o reconhecimento dele. Vai sobrar o Brasil e qualquer outro pária internacional. Porque pária internacional foi o que o governo Bolsonaro transformou o nosso país. Mas voltemos ao foco deste vídeo. Dá pitaco nos Estados Unidos dizendo que foi fraude. E dizendo que no Brasil, começou a dizer que no Brasil a eleição de 2018 foi fraude. E eu ficava a imaginar, mas como pode ter sido fraude? Como é que ele diz que é fraude se ele foi eleito? Então ele foi eleito numa fraude? Ele está denunciando que a eleição dele foi uma fraude. Ele é um maluco. É completamente doido. Ele é eleito, é vitorioso e diz que foi fraude. Hoje eu entendo, ele acaba de declarar, hoje ou ontem ele acabou de declarar, que ele era para ter sido eleito no primeiro turno. Não basta ele, na onipotência dele, na loucura dele, no desarranjo mental dele, ter sido eleito presidente, com todo o gabinete do ódio, as fake news, com toda a campanha dirigida por Steve Bannon, com todas as formas falsas, terríveis, não democráticas de uma campanha eleitoral, com Lula condenado, não podendo concorrer. Não basta para ele. É fraude porque ele não ganhou no primeiro turno. Eu ganhei no primeiro turno e roubaram meus votos, era para ter ganho no primeiro turno. Ah, não basta. A este ser abjeto que mal consegue fazer uma flexão. E fica dizendo, eu sou atleta. Diz que o país está quebrado e que ele não pode fazer nada. Eu não posso fazer nada, rapaz, nada, não posso fazer nada. Não pode fazer nada, mas pode passar o dia dizendo que as eleições americanas foram uma fraude e as brasileiras também. É ridículo, é patético, mas é perigosíssimo. Porque, na verdade, compreendendo a estratégia de Trump, ele aqui começou a dizer que as eleições foram fraudes e que as urnas eletrônicas são fraudulentas. Por quê? Sabemos claramente a ameaça que isso significa. Bolsonaro sempre foi uma ameaça à democracia. Não se enganem. Bolsonaro sempre teve seus votos nos cantões mais trevosos das Forças Armadas e das Forças Policiais. Como prova agora a presença do ministro Pazuello, um general da ativa, no seu governo, e de vários militares viúvas da ditadura de 64 no seu governo. Então ele já prepara o caminho para 2022. Com sua derrota em 2022, ele vai fazer o que Trump fez.
E melhor, vai fazer pior, porque ele terá o apoio das Forças Armadas. Quando Flávio Dino pergunta se Bolsonaro der um golpe em 2022, de que lado ficarão as Forças Armadas? A pergunta procede, porque como diz o próprio Flávio Dino, considerando todo o histórico das Forças Armadas brasileiras, golpistas por excelência, antipopulares por excelência, porque antipopular não basta ter os soldadinhos vindo das camadas mais pobres da população brasileira, não. É preciso estar ao lado do povo nas suas reivindicações, nos seus desejos. É preciso estar ao lado da nação. Mas não, estão sempre ao lado dos norte-americanos, estão sempre ao lado dos poderosos, dos financistas, estão sempre ao lado dos golpistas. Então, em 2022, não se enganem e se preparem. Bolsonaro fará pior do que Donald Trump fez. Quando perder a reeleição, é uma cobra peçonhenta sendo atacada. É um animal ferido, mortalmente ferido. Mas vai tentar e vai espernear e vai talvez conseguir dar o golpe final na democracia brasileira. Coisa que ele não tem conseguido até hoje, graças ao nosso esforço, graças à luta de todos os democratas desse país, graças ao que resta de instituições civis democráticas neste país. Porque as instituições militares, haja à vista, estão completamente comprometidas. São 11 mil militares reformados e da ativa na boquinha, em todos os cargos. Na Anvisa, na indústria naval, na indústria nuclear, em tudo estão lá os militares. Chegou a nossa vez de novo. É o que eles devem pensar. Não é, general Heleno. É terrível, mas é verdade. Então, em 2022, ninguém tenha dúvida. Preparemo-nos, pois. Não é à toa que Bolsonaro vai todas as vezes às formações de jovens oficiais e de praças. Ainda há pouco nós vimos um vídeo dele com as praças da Polícia Militar de São Paulo, dançando, cantando ao som da bandinha, da furiosa da Polícia Militar, botando um cap de policial militar, ganhando essas forças paramilitares para a sua área, porque serão a matéria de apoio para ele no golpe de 2022, além das Forças Armadas. Estejamos muito atentos e comecemos já a denunciar isso. E para denunciar isso, as Forças Armadas têm que ser denunciadas. Elas têm que ser checadas. Eu não ataco as Forças Armadas porque sou antipatriota, ao contrário. Mas também não posso fazer como o senador Randolfo Rodrigues, dando uma de ingênuo, não é ingênuo, dizendo eu acredito na legalidade das Forças Armadas, acredito que as Forças Armadas são legalistas. Bananas! Nós achávamos isso também em 64, vimos em 61 que não tinha nada disso, vimos em 64 que não tinha nada disso, vimos agora na prisão de Lula com o general Vilas Boas interferindo no processo eleitoral que não tem nada disso. Então é preciso checar, encostar, dar cheque contínuo nas Forças Armadas, denunciar o golpe que o Bolsonaro está preparando com o apoio das Forças Armadas. Porque é preciso que as Forças Armadas sejam denunciadas, para que elas não embarquem nesta aventura, para que elas não embarquem mais uma vez num golpe que vai acontecer provavelmente em 2022, quando o Bolsonaro não for reeleito. Quem sobreviver verá. Quisera eu realmente que as Forças Armadas pudessem considerar a democracia brasileira. Mas essa não é a história das Forças Armadas. O histórico delas é golpe, golpe, golpe. E Bolsonaro vem das suas fileiras, mesmo tendo sido expulso. Mas vem das fileiras das Forças Armadas e tem seu eleitorado e seu apoio principal nas Forças Armadas e nas Forças Paramilitares. Quem sobreviver, verá. Até lá, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.